Se Deus é por nós, quem será contra nós? A fábrica de esperança era só uma organização humana e ela veio abaixo. Agora, a esperança da vida está firme no Senhor Jesus. E o compromisso de Deus não é com pedras, mas é com santuários vivos, de pessoinhas humanas. Eu quero ler, iniciando este dia, aqui em Lucas, no capítulo 2, um texto que começa no verso 41, que diz assim: Ora, anualmente iam José e Maria a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus atingiu os 12 anos, subiram segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o garoto Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar Jesus entre os seus companheiros de viagem, seus pais seguiram ainda o caminho de um dia inteiro de jornada, e então foi que notaram a ausência dele e passaram a procurá-lo entre os parentes primeiro e depois entre todos os conhecidos na caravana. E não o tendo encontrado, urgente e aflitamente voltaram a Jerusalém à sua procura. E 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. Ele, porém, lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar aqui na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E Jesus desceu com eles de Jerusalém para Nazaré, e era-lhes um jovem submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no seu coração. E enquanto isso, crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. O texto é o que o texto é. É uma narrativa de um acontecimento. O acontecimento já está explicado. Eu li claramente, você entendeu. Até as crianças em volta entenderam. Então não há nada a dizer sobre a história. Agora, eu quero que você pense nessa história comigo por um pouco, bem pouco mesmo, tendo-a como uma metáfora que se repete o tempo todo nas vidas de muita gente. Aí você me pergunta: que metáfora é essa? Ora, aqui mesmo, neste instante, nesta hora, me vendo ao vivo, no Papo de Graça, aqui fora, tem muita gente que perdeu Jesus no templo. Muita gente que foi com ele ao templo. Gente que encontrou com ele. E aí, o caminho de Jesus, naturalmente, na consciência e na compreensão de quase todos os cristãos, a gente encontra Jesus e vai para o templo. O mais comum ainda é as pessoas pensarem que a gente só encontra Jesus no templo. Esses são os dois paradigmas. Ou quem encontra Jesus, por exemplo, aqui hoje, me ouvindo, e você está em casa, ou num hotel, ou no aeroporto, ou no escritório, ou num apartamentinho frio, gelado, ou numa lan house, em milhares de lugares pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Qual é o assumption? O que se presume quando uma pessoa como você que está aí vem a crer em Jesus ouvindo a palavra assim como você está ouvindo agora? A maioria dos cristãos dizem: bom, agora que você creu em Jesus, vem comigo para o templo.
Aí você que creu tem que ir para um templo, porque se você não for para um templo, você não dá, de fato, o testemunho de que a obra de Deus se consumou na sua vida. Você não dá, se você ficar em casa. Ainda que você reúna 3, 4, ore, o pessoal do templo vai estar sempre dizendo, coitado, a obra não se consumou na vida dele. O outro paradigma é aquele que diz o seguinte, vem comigo, você que está aí, é o que a gente vê de propaganda na televisão o tempo todo, venha para cá, é sexta-feira, é quarta-feira, as horas são essas, Deus está aqui é que Ele opera e todo mundo aparece testemunhando, dizendo é aqui. Então todo convite vá para o templo, porque fora do templo você pode ter um afago de Deus, mas aonde o poder habita mesmo é no templo, é entre as colunas, é no altar santificado. É aqui que Deus está. Deus está no templo. Esse é o eco. O tempo todo. Agora, o interessante é que José e Maria perderam a Jesus no templo. Porque o templo é um lugar de muitas distrações. Olha só. Pai e mãe perderam a Jesus no templo. Porque o templo tem muito o que oferecer, tem tanto a oferecer que a gente esquece dos filhos. Esquece de Jesus. Eles como pai, e a gente também. Você percebeu? Como você, por exemplo, que estava aqui, aí veio para o templo. E Jesus está no templo porque eu encontrei Jesus, obrigatoriamente eu tenho que vir para o templo. Aí tem tanta coisa, é banda, é programação, é acampamento, é uma intensidade, é uma sociedade frenética de tanta coisa, é tanto ranqueamento numa nova sociedade diferente da sociedade brasileira, dos funks e dos carnavais. Não, aqui as coisas têm ordem e a gente cresce, a gente é notado, a gente é aplaudido, a gente é visto, a gente pode se tornar alguém aqui dentro. É tanta oferta que Jesus é o nome. Jesus é o cara. Mas está numa situação em que é tanta gente virando o cara à volta que Jesus tem que chegar e dizer, esse cara sou eu, porque não é possível. O pessoal se distrai com tanta coisa, é tanta invenção, é tanto mover, é tanto cai-cai, é tanta histeria, é tanto dente de ouro, é tanto milagre, é tanta novidade que se quer ver, buscar, é tanto festival, são tantas promessas, são tantas glórias humanas, são tantas ambições de aparições, de visibilidade, que quando o indivíduo percebe, ele perdeu Jesus exatamente no templo. E é o que eu pergunto a você hoje. Meu amigo, onde foi que você perdeu Jesus? Aonde foi? Porque não dá para negar que um dia você teve uma experiência carinhosa com Deus. Não dá para negar que aquele começo foi genuíno, foi sincero. Mas também é impossível não admitir que com o passar do tempo Jesus foi se diluindo e aquela alegria original foi dando lugar a euforias e a umas alegrias carnais, apenas da sua emulação social de alma, sendo percebida, e o espírito foi fenecendo e a alegria genuína de Deus foi morrendo. E depois de um tempo você entrou no mecanismo das coisas. O templo oferece atividade, conversa, palestra, discussão de muitas coisas, sobretudo sobre as mesmas coisas, para sempre. E com invenções novas. E a pessoa perde a Jesus no templo mais frequentemente que se perde dele andando pela jornada da vida. Especialmente porque as
além dessa perda subjetiva, silenciosa, dessa morte devocional, dessa morte de amor, de confiança, também tem todo o processo de decepções depois de um tempo, de verificar muita mentira, muito arranjo, muita manipulação, muita hipocrisia, muito engano, muita falácia, muito roubo, muita desumanidade com as pessoas, objetivos às vezes tão egóticos, centrados no capricho de um obstinado, adoecido que manipula e controla pessoas, de modo que as pessoinhas vão sendo descarnadas enquanto são enganadas. Aí, aqui e ali, algumas vão acordando. E aí, quando acordam, estão sozinhos. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Agora você sabe um monte de intrigas, você sabe um monte de histórias, você conhece guetos e guetos, você sabe canções, você sabe nome de pessoas, você tem Bíblias guardadas em casa, mas a pergunta é: cadê Jesus? Cadê Jesus? O que foi que aconteceu? Queria que você olhasse para o coração e perguntasse: onde foi que você se desconectou? Onde foi que a alegria genuína desapareceu? Quero que você realmente pense e me diga: quando foi que aquele prazer de Deus sumiu em você? E o estranho é isso. É que não foi no bordel, foi no templo. Hoje em dia as pessoas se desconectam de Jesus no ocidente do planeta Terra, mais nos templos e na religião do que em qualquer outro lugar da vida. O perigo não é a universidade, não é a praia, não. O grande perigo, quanto a roubar a semente do evangelho do coração, é esse tipo de templo, circo pagão que gira à nossa volta, que é um triturador de genuinidades um dia plantadas no coração, e quando o indivíduo percebe o que antes nele tinha tido o valor dos valores, a pedra de grande valor foi sendo guardada e posta num canto para espera. É realmente a pedra de grande valor, mas tem tanta coisa acontecendo. Vamos nos divertir enquanto isso, que de repente o coração olha e a pedra já não tem aquele valor. Até mesmo você diz: como é que um dia eu pensei que ela fosse para mim aquilo, se hoje eu olho e não vejo mais aquele brilho? Então olhe para o seu coração e não seja, pelo amor de Deus, desses que perdem a Jesus no templo. Eu quero implorar ao Espírito Santo para hoje fazer você retornar, fazer um caminho de volta na sua vida, até você chegar naqueles lugares em que você disse: esses foram os pontos de distração, de desconexão, de desvio. Foi quando Jesus começou a perder importância para mim, foi aqui. E hoje eu estou nesse estado, querendo e não sei nem por onde começar, porque tem tantos mecanismos estranhos de auto-boicote acontecendo dentro de mim, negando a mim até mesmo o desejo de querer. Não é verdade? Senhor Jesus, eu peço de todo o meu coração, e é só em Ti que eu confio, em quem mais eu confiaria? Portanto, é em Ti e a Ti que eu deposito toda a minha confiança de que o Teu Espírito está sendo derramado, produzindo quebrantamento, convicção, conversão, arrependimento, desentulhando do coração mentiras e assentando a verdade soberana no ser de muitos.
e permite que o espírito de revelação tire todo o véu da mente de cada pessoa e que cada um se enxergue e enxergue-se em ti e que não se esqueça da sua aparência, antes peça para ser transformado na imagem de Deus, para ir se tornando filho de Deus, aprendendo a ter o coração de Deus, o caráter de Deus, as respostas de Deus, todas do amor de Deus. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém e amém.